Os anos 80 não são conhecidos como a década de ouro do esporte a motor à toa. Todo tipo de categoria surgiu nessa época, e uma delas traz saudades a quem viu até hoje. O BMW M1 Pro Car Championship era uma competição que envolvia carros padronizados e pilotos de grande importância na Fórmula 1, como Niki Lauda e Nelson Piquet. Vamos relembrar um pouco da competição e tentar entender por que ela era tão amada. O BMW M1 Pro Car Championship, ou simplesmente Pro Car, era uma competição de carros padronizados que acontecia sempre antes das etapas europeias da Fórmula 1. Criada por Jochen Neerpach, chefe da BMW Motorsport, a Pro Car misturava em seu grid pilotos não só da Fórmula 1, mas também do Mundial de Carros Esportivos, do Europeu de Turismo e algumas outras séries do mesmo estilo. O carro usado por todos os pilotos era o BMW M1 com modificações para a competição. Embora os carros fossem iguais, as origens variavam. Dentre os fornecedores estava a BS Fabrications, a Osella e a equipe de Fórmula 2 Project 4. Essa última é mais conhecida por ter se unido à McLaren pouco tempo depois, dando origem aos modelos MP4 da equipe. O projeto do BMW atendia todos os regulamentos do Grupo 4 de competições, então ele pouco se assemelhava ao original de rua. Por fora, ele recebeu melhorias aerodinâmicas, o que incluía um spoiler sob o nariz do carro e uma asa ajustável na traseira. Os arcos das rodas também sofreram mudança, acomodando rodas mais largas de 11 polegadas na frente e 12,6 polegadas atrás. Por dentro, o carro possuía gaiola de proteção, e no lugar das janelas havia um plástico transparente. O carro era equipado com um motor BMW M88 de 6 cilindros em linha. Modificado por Paul Roche, o equipamento produzia 470 cavalos a 9.000 RPM. A título de comparação, o motor do M1 normal produzia apenas 277 cavalos. A transmissão de 5 marchas original foi mantida, embora tivesse recebido algumas modificações para aguentar as corridas. A suspensão era totalmente diferente, barras estabilizadoras ajustáveis foram instaladas. Os freios foram redesenhados para que o piloto pudesse ajustar o equilíbrio de pressão de freio manualmente, e o sistema de servo-freio ativado foi removido. Macacos pneumáticos também foram instalados para acelerar o processo de pit stops, e os pneus Goodyear foram escolhidos para ser o padrão. Com todas essas mudanças, o carro pesou 1.020 kg, e sua velocidade máxima girava em torno de 311 km/h. Logo de início, a categoria foi vista como uma oportunidade única de misturar pilotos de diversas categorias em uma coisa só. A ideia inicial de fazer uma categoria monomarca foi a de Neerpach, e ela funcionaria como uma categoria de apoio para as etapas europeias na Fórmula 1. Os pilotos da categoria principal tinham entrada automática na competição, dependendo de seu desempenho nas corridas. Originalmente, os carros foram projetados para ser usados no Campeonato Mundial de Carros Sport, em 1979, e eles deveriam seguir o regulamento do Grupo 5. A produção de carros M4 convencionais havia começado um ano antes, em 78, e pelas regras era necessário construir um número determinado de carros de rua antes de usá-lo para competições. Quando a FISA aumentou a quantidade necessária para a entrada no Grupo 4 e, consequentemente, no Grupo 5, Neerpach decidiu construir carros de corrida para a série Pro Car, ao mesmo tempo que produzia os carros de rua, já que ambos contariam para chegar ao número mínimo necessário. Dessa forma, o planejamento não seria atrasado, ao mesmo tempo que a BMW poderia recolher dados para melhorar o desenvolvimento. Como a competição era monomarca, não havia o problema de limite mínimo de carros produzidos, então a BMW poderia utilizar o M4 à vontade. O segundo passo foi o de conseguir apoio. Neerpach negociou com Max Mosley, que na época era o chefe da equipe Mart, e através dele convenceu outros construtores a apoiar a criação de uma série monoposta da BMW como suporte às corridas de Fórmula 1. Logo depois foi criado o Pro Car Association, que funcionaria como órgão responsável pela organização da série. Aprovado pela FIA, a série Pro Car foi anunciada na primavera de 78, ao mesmo tempo que o carro Sport M1 foi apresentado ao público. Pelas regras, a competição aconteceria sempre no meio do ano, durante a temporada europeia da Fórmula 1. O treino e a qualificação seriam realizados na sexta-feira dos fins de semana de GP, e a corrida seria realizada aos sábados. O vencedor de cada prova receberia $5.000 de prêmio, o segundo lugar $3.000 e o terceiro lugar apenas $1.000. Em geral, as corridas duravam algo em torno de meia hora. Os 5 pilotos mais rápidos da Fórmula 1 na sexta-feira recebiam vaga direta na equipe de fábrica da BMW, garantindo inclusive as 5 primeiras posições no grid. Dessa forma, uma variedade de pilotos da Fórmula 1 puderam competir na Pro Car, já que a vaga não era fixa.
Como os pneus usados eram da Goodyear, pilotos que corriam de Michelin não foram autorizados a correr pela marca francesa devido a obrigações contratuais. A Ferrari e a Renault, por sua vez, também proibiram seus pilotos de participar, uma vez que as marcas também produziam carros de estrada. Se engana quem pensa que todas essas proibições tiraram a graça de ver grandes pilotos na pista. Pela equipe de fábrica passaram nomes como Mario Andretti, Patrick Depailler, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Jean-Pierre Jarier, Alan Jones, Jacques Laffite, Niki Lauda, Nelson Piquet, Didier Pironi, Clay Regazzoni e John Watson. Del Fabi, Tiff Needell, Hans-Georg Berger e Michael Blickmolen foram convidados pela marca para competir, embora não fossem pilotos de Fórmula 1. Outras equipes foram autorizadas a participar, agregando ainda mais variedade ao grid. Os pontos eram distribuídos entre os 10 primeiros, começando com 20 pontos e diminuindo para 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 e 1 para todos os demais. Além do título de campeão, o vencedor do ano ganhava um carro de estrada M1 como prêmio. O campeonato de 79 contou com 8 etapas, além de uma nona, em homenagem ao piloto Gunnar Nilsson, que havia falecido um ano antes de câncer. A etapa adicional foi disputada em Donington Park e não valeu pontos para o campeonato. Como foi dito anteriormente, a Osella e a Project 4 também participaram da Procar. A Project 4 de Ron Dennis inscrevia um carro para Niki Lauda quando o austríaco não conseguia vaga na equipe de fábrica, enquanto que a Osella inscreveu carros com vagas rotativas para os pilotos. As equipes de carros de turismo Tom Winkinshaw Racing, Eggenberger Racing e Courrier-Vaux e Schnitzer Motorsport se inscreveram, além das equipes de carros Sport Team Conrad e GS Tuning. A primeira temporada teve como campeão o austríaco Niki Lauda. A segunda edição do campeonato teve uma mudança. Donington Park passou a valer para o campeonato de forma oficial e corridas em Avos e Nürburgring foram adicionadas. Como apoio à Fórmula 1, a Procar ainda disputou outras 6 corridas, seguindo a mesma fórmula do ano anterior. Dentre as equipes permaneceram a Project 4, GS Tuning, Eggenberger Racing, Cassani Racing e Schnitzer Motorsport. Arturo Merzario, Dieter Quester e Helmut Marko inscreveram equipes pessoais, e a fabricante suíça Sauber também entrou na competição. A temporada teve Nelson Piquet como campeão, e ela acabou sendo a última da Procar. A BMW tinha interesse em entrar na Fórmula 1 como fornecedora da Brabham, e a BMW Motorsport passou a concentrar os seus esforços nos novos motores da Fórmula 1. Ao mesmo tempo, os carros conseguiram finalmente atender aos requisitos da FISA para o Grupo 4. O M4 foi então utilizado pela marca em 81 no Mundial de Marcas. Sem a necessidade de correr pela homologação e com os esforços voltados ao fornecimento de motores, a categoria deixou de existir. Vários dos carros foram vendidos para serem usados no Campeonato Mundial e em categorias menores. Em 88, a Motor Racing Developments, que era proprietária da equipe Brabham da Fórmula 1, foi vendida para a Alfa Romeo, que desejou reviver a competição. A Brabham, em conjunto com os novos donos, produziram o protótipo Alfa Romeo 164 equipado com o motor V10. O motor era baseado na Fórmula 1 e era montado no meio do carro. A carroceria externa era igual ao carro de rua, mas as semelhanças acabavam ali. Por dentro, ele era um carro de competição pura, que até chegou a ser testado, mas que acabou não vingando. Uma última tentativa de ressuscitar a categoria foi feita em 2008 pela própria BMW. Os planos consistiam em usar 10 carros M1 originais conduzidos por pilotos da equipe original e moderna. Apenas uma etapa foi disputada, com vitórias de Lauda e Nir Pesch. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!